Olá pessoal, estou aqui novamente, tá? Para falar com o pessoal do nono ano sobre a experiência 2, tá bom? Então aqui o nome da experiência é Condução de Água nas Plantas. A experiência é a rosa arco-íris, tá? A gente precisa de rosas brancas, água e corante alimentício. Essa experiência a gente vai fazer na sala de aula, na verdade no laboratório, tá? Não se preocupem quando isso tudo passar, tá bom? Esqueci de perguntar como é que vocês estão. Bom dia, né? Como é que vocês estão? Então aí eu escrevi alguns tópicos para a gente conversar um pouquinho. Lembrando, tudo que ficar com dúvida, tá? Pode vir perguntar. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp. Estou à disposição de vocês, tá? Então, ó, para entender melhor aí o que a gente precisa conhecer alguns tipos de transporte de membrana, tá? Membrana plasmática. Não lembro se a gente já comentou isso em sala de aula, tá? Mas acredito que no passado a gente tenha comentado alguma coisa assim sobre membrana plasmática. E aí a gente tem esses transportes. Nesses transportes aí eu tenho dois tipos. O transporte passivo, onde eu não gasto energia para fazer esse transporte, porque sempre vai dar onde eu tenho maior concentração para onde eu tenho a menor concentração. E os transportes ativos, tá? Que é onde eu tenho gasto de energia. Então, vai sempre contra o gradiente de concentração. Ou seja, se num lado eu tenho mais do que o outro, o processo vai ser ao contrário. Então, eu vou gastar energia para transmitir ou transportar alguma substância da onde eu tenho menos para onde eu tenho mais, tá? E aí, como isso funciona? No transporte passivo, eu coloquei aqui, ó, osmose, difusão e difusão facilitada. São os tipos de transporte passivo, aonde vai sair a substância da onde eu tenho muito para onde eu tenho pouco. Difusão é simples, tá? Pode ser chamado de difusão ou difusão simples. Na difusão, eu tenho o soluto, que são as substâncias, e o solvente, que no caso você pode dizer que é a água, tá? O soluto vai passar da onde eu tenho muito soluto para onde eu tenho pouco soluto, ok? Difusão facilitada, eu preciso de proteínas que estão localizadas na membrana plasmática para ajudar essa passagem aí. O nome dessas proteínas é proteína permease. Permease, tá? Preste muita atenção nesse nomezinho. E essas proteínas, elas ajudam a passar substâncias maiores, tá? E essas substâncias maiores aí têm uma dificuldade maior para passar pelas membranas, e aí, pela membrana plasmática, no caso, e aí eu preciso dessa proteína chamada permease, tá? Na osmose é um pouquinho diferente, porque a osmose eu não estou falando da passagem de soluto, eu estou falando da passagem de solvente. Então, na osmose, eu não vou ter trabalho para passar, tá? Mas eu preciso de passar esse solvente de um lado para o outro. Então, osmose automaticamente tem que vir na cabeça de vocês que a gente está falando de água, tá? Então, água, osmose. Osmose, água. Difusão ou difusão simples, como também pode ser chamada, e difusão facilitada, eu estou falando de soluto, substâncias, tá? Água, ela se encaixa no solvente. Então, osmose não é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e sim a passagem de água da onde eu tenho mais água para onde eu tenho menos água. E aí, se eu falar em relação à concentração de substrato, tá? Aí eu vou falar ao contrário, beleza? Osmose é a passagem da onde eu tenho menos substrato, menos concentrado, para onde eu sou mais concentrado, ok? Belezinha? Não entendendo? Pode mandar áudio para mim no WhatsApp que eu explico novamente. Realmente esse pedaço é bem complicadinho. Aí eu tenho o transporte ativo, tá? Bomba de sódio e potássio. Por que isso daí? Por que uma bomba de sódio e potássio? Não é que ela exploda, e sim ela precisa de bombear, tá? Uma substância tende a sair, porque ela tem maior quantidade dentro da célula, e a outra substância tende a entrar, porque ela tem uma quantidade maior do lado de fora da célula. Então, esse transporte é um transporte ativo, onde eu tenho gasto de energia,
Porque eu não quero que a substância que está em maior quantidade dentro da célula saia. E não quero que a substância que está em maior quantidade fora da célula entre. Então, eu vou bombear essas duas substâncias para que elas fiquem em equilíbrio, tá? Voltando lá em osmose, eu tenho 3 palavrinhas que vocês não podem deixar de conhecer. Hipotônico, hipertônico e isotônico. Iso significa igual. Então, a quantidade que eu tenho dentro é a mesma quantidade que eu tenho do lado de fora da célula. Quando eu falo, isso é sempre em osmose, tá? Hipotônico, isotônico e hipertônico. Quando eu falo que a célula está hipotônica em relação ao meio, hipo significa com muita água e hiper com pouca água. Hipo também pode significar que eu tenho pouco soluto, tá? E hiper eu tenho muito soluto. Soluto, quando eu falo, é a substância a ser dissolvida, tá? E o solvente é a água. Então, hipo, eu tenho muita água e pouco soluto. Se eu falo que a célula está hipo em relação ao meio em que ela se encontra, é sinal que ela tem mais água do que aonde ela está, tá? Então, a tendência dela é perder água para o meio, porque a minha ideia é equilibrar isso daí, tá? Se ele é hiper em relação ao meio, a tendência é a água entrar, porque a minha ideia é deixar isotônico, então igualar aí. Questões vão surgir, vocês não vão conseguir sanar isso daí de uma vezada só, tá? Mas isso aí é só mandar áudio que eu vou tá reforçando. Outra coisa, processos de endocitose, passagem de coisas para dentro da célula, e de exocitose, passagem de coisas para fora da célula. Na endocitose, colocando para dentro da célula, dentro, eu tenho fagocitose e pinocitose. A fagocitose é como se a célula estivesse comendo alguma coisa. E pinocitose é como se ela estivesse bebendo. Tem substâncias ao redor da célula, onde a célula vai criar pseudópodes, tá? Falsos pés, e ela abraça essas substâncias e coloca para dentro da célula, tá? Tanto substâncias um pouquinho maiores, que aí faz o processo de fagocitose, quanto substâncias menores no processo de pinocitose. Quando eu faço a fagocitose, quando eu coloco essa substância para dentro, vai formar tipo um saquinho, tá? E aí dentro desse saquinho tem as substâncias onde vão ser digeridas, tá? A célula vai utilizar. E aí eu formo o fagossomo. Na pinocitose, eu formo o pinossomo, tá? E aí, para terminar essa parte do material de vocês, a gente agora tem que compreender o transporte feito pelo sistema de vasos da planta. Por isso que você vai saber como funciona por que a rosa vai mudar de cor, tá? Eu tenho um sistema de vasos condutores de seiva. Eu tenho a seiva elaborada e a seiva bruta. E esses vasos condutores se chamam floema e xilema, tá? No caso da planta aí, a seiva bruta são águas e sais minerais absorvidos do solo, tá? E a seiva elaborada são substâncias orgânicas produzidas nas folhas aí. Eu tô dando uma olhadinha aqui embaixo, porque eu tô no negócio do tempo aqui, que eu tô com medo de ficar muito extenso, tá? Então, a seiva bruta é transportada pelo xilema e a seiva elaborada é transportada pelo floema, tá? Por enquanto, gente, é isso, ok? Dúvidas enviar, por favor, para mim, pelo WhatsApp. Se cuida, beijo.